Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Clara, eu sou uma arquiteta e urbanista. Eu trabalho aqui em Brasília, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então eu trabalho com patrimônio cultural. Minha vida profissional sempre foi associada a esse campo. Então, primeiro eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo e depois eu vim parar aqui em Brasília. E é um tema que eu vejo muito sentido nele. Então, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o artigo que a gente escreveu, a convite da professora Agnes, que é nossa amiga. Como a Bárbara falou, a gente se conheceu em Portugal, no Centro de Estudos Sociais. Esse centro de vida acadêmica muito intensa, de muita troca interdisciplinar, que tem como foco a discussão das epistemologias do Sul, mais uma série de pontos de vistas, não talvez periféricos ou marginais, não centrais da produção científica. E foi uma enorme oportunidade, né? Eu queria agradecer à professora Agnes essa oportunidade da gente poder estar discutindo um artigo que a gente escreveu e que fico feliz que ele possa estar sendo usado para a formação de jovens estudantes. Então, vamos ver se eu ajudo um pouquinho a esclarecer, a trazer mais debate para essa experiência que a gente teve. Primeiro, o que motivou a gente a escrever o artigo, né? Então, eu fui gentilmente convidada pela Bárbara. Eu acho que o artigo, afinal, foi também um grande pretexto para a gente trocar e se aproximar mais. Eu agradeço muito a ela. Eu acabei conhecendo essas pessoas incríveis. E eu acho que isso tem a ver também com a produção do conhecimento. Um dos pontos que eu queria levantar para vocês é a questão da produção conjunta, né, e da interdisciplinaridade. Ela me convidou a partir eu não vou repetir, né, o que ela já colocou, mas a partir dessa visão que ela já tinha tido um contato a partir de um curso de verão do próprio Centro de Estudos Sociais, e que já tinha sinalizado que naquele parque havia umas questões coloniais interessantes, né, importantes para serem discutidas. Eu, logo de cara, me interessei pela proposta, por quê? Primeiro, por uma experiência pessoal mesmo, né? A gente chegou em Coimbra no verão e eu tenho um filho, né, de 2 anos, e como família, várias pessoas sabendo que a gente tinha um filho, nos propunha de visitar esse parque. Olha ele aqui. Sim. Olha quem vai participar. Então eles nos diziam, um dos melhores lugares para visitar Brasil, Coimbra é o Portugal dos Pequenitos. É um lugar muito interessante para levar a família, para levar os filhos. Ou seja, é um lugar prazeroso, interessante, divertido, um lugar de educação, um lugar de visita e de turismo. E isso me ficou na cabeça porque as pessoas falavam tanto isso, tanto quanto a visita primordial de Coimbra, que é as universidades, que são patrimônio mundial, né? Então a gente ficou com aquilo na cabeça e quando a Bárbara me propôs de escrever o artigo, eu logo pensei, por que será? O que tem nesse parque que, né, encanta, esse encantamento das pessoas pelo parque? E por outro lado, eu sou como eu falei, da área do patrimônio cultural, e nós existe já uma crítica bastante extensa, bastante fundamentada sobre
parques temáticos, o que a gente chama de fetichismo do patrimônio, né? Que seria recursos, talvez fantasiosos ou exagerados, ou de coisificar, digamos, os sentidos culturais, para se tornar mais fácil para o consumo, ou mais próprio para o consumo. E o que a gente vê no Portugal dos Pequenitos, um dos aspectos, uma das dimensões do parque é justamente esse produto pronto para o consumo. E a gente vai conversar mais adiante. Então, a visita, o que me impactou na visita? O que mais me impactou na visita? Eu diria que uma das coisas que mais me impactou na visita foi o modo como, uma coisa é o que o parque está lá construído, outra coisa é como ele é interpretado e comunicado, né, para os visitantes. Então, uma das coisas que me surpreendeu muito era a forma como o parque era comunicado, seja nas placas de interpretação que é presente no parque, sinalização, seja em todos os elementos informativos, ou seja, que procurava guiar o visitante dentro do parque, né? E dar um sentido para tudo aquilo. E o que essas placas diziam, que até ao entrar todo o aparato comunicativo, inclusive na internet, no site do parque, era de que aquele lugar é um lugar fidedigno, que é uma cópia fiel da realidade. E que a mensagem que estava ali colocada era a mesma mensagem, era uma mensagem ainda dos anos 1940, quando ele foi construído. Uma visão ainda de um Portugal imperial, um Portugal das colônias, dos países independentes hoje, no século XXI, como colônias, do processo colonial como um processo pacífico, e das colônias como amigas. Então, como é possível, isso não nos parecia bastante um estranhamento muito grande, né? Como em pleno século XXI era possível dizer sobre aquela história dessa forma às pessoas que vão lá desarmados, né? Aproveitar um fim de semana com seus filhos e consomem aquele produto dessa forma acrítica. Então, isso foi um dos aspectos, e olhando ao redor as pessoas, consumindo, passeando pelo parque, aquele ambiente pacificado, né? Aquele ambiente próprio para um consumo sem questionamento. Então, isso foi um grande, talvez o maior estranhamento que eu tive. E as percepções que a gente teve sobre essa consciência sobre o que estava sendo dito ali, elas foram, eu diria, se elas foram imediatas, é a pergunta. Eu diria que as mais importantes sim, né? Então, eu como sendo arquiteta, né, eu acho que entra já na próxima pergunta, a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que foi um super desafio, mas ao mesmo tempo o forte do artigo foi essa possibilidade da gente ter visões complementares sobre o mesmo tema, né? Eu sendo a Bárbara sendo educadora e já bastante avançada nessa leitura das teorias anticoloniais, e eu trazendo uma visão mais da leitura do espaço, leitura dos elementos arquitetônicos, da imagem enquanto representação de um passado. Então, minha leitura foi muito mais construída sobre uma crítica das imagens. Que recursos espaciais e físicos eram utilizados para construir essa história, essa narrativa. E
Então, as primeiras percepções, elas foram muito imediatas, né? O que está na entrada do parque? O que é a porta de entrada? Como o parque está zoneado, né? Tem 3 zonas. A primeira zona é essa zona das colônias. A seguir vem uma zona de Portugal, vários monumentos de Portugal e, por fim, um Portugal rural. Então, tem uma idealização do que seria o Portugal rural, as casas rurais. Tem uma idealização do que seria o Portugal monumental, a história das grandes feitas de Portugal, e tem uma idealização do que são as colônias ou as ex-colônias. Então, mas ao mesmo tempo a gente foi construindo, principalmente esse olhar duplo, esse olhar complementar, a gente foi construindo à medida que a gente foi escrevendo. Teve vários estranhamentos logo de início, mas teve uma construção conjunta ao longo do tempo e que a gente iniciou lá em Portugal, logo que visitou, mas quando voltou para o Brasil continuou escrevendo no sentido de submeter a um periódico científico, certo? Então, os desafios para escrever esse artigo, eu acho que passam muito... eu diria que tem 2 momentos. Um momento da própria leitura sobre o problema e um outro momento de como nós vamos apresentar para um periódico científico. Esse primeiro momento de olhar para o objeto, está com tosse? Eu acho que, até pensando em dicas, né, eu acho que ele passou muito por um estranhamento do familiar. Isso que a antropologia costuma muito fazer, né, estranhar o familiar. Então, a necessidade de um distanciamento para ter um olhar crítico. Um distanciamento, ao mesmo tempo, baseado nas lentes que a gente construiu para ver o mundo. Então, eu sendo mãe, eu sendo mulher, moradora de uma ex-colônia, ou seja, um olhar que não é o da história oficial, não é o hegemônico, né? Um olhar de quem passou, foi explorado. E um olhar de quem está levando uma criança para conhecer essa história. Então, primeiro que, assim, essa percepção de o que nós temos a dizer é importante e que é necessário um distanciamento para olhar criticamente, ou seja, abstrair um pouco aquilo que vem prontinho para o consumo, bem embaladinho, bem apresentadinho, bem vestido, com aura de produto de primeira qualidade, mas que na verdade está reproduzindo, além de um espaço de lazer lúdico, está reproduzindo uma história que eu diria já superada. Então, e o outro aspecto dos desafios para escrever esse artigo foi justamente apresentar para um periódico científico, porque isso foi uma surpresa para a gente, né? Primeiro a gente buscando como que um tema, uma visão assim interdisciplinar e num formato que a gente está chamando de ensaio, ou seja, um pouco mais livre do ponto de vista do rigor, da estrutura do texto, um pouco mais de relato de experiência, embora calcado na teoria, era um ensaio. Então, em que revista a gente poderia publicar esse ensaio que trazia um problema de uma visão, um problema de revisão da teoria colonial, ou seja, visões anticoloniais, ao mesmo tempo uma experiência concreta e interdisciplinar, uma visão da educação e da arquitetura do patrimônio. Isso foi um percurso até que nós encontramos uma revista aqui da Universidade de Brasília,
sobre as Américas. E uma revista muito bacana. Só que nós tivemos duas avaliações duas avaliações de dois avaliadores. Uma delas bastante crítica, né, questionando muito o nosso ponto de vista, como se nós estivéssemos feridos pelo olhar do colonizado, e como se isso fosse uma perda do artigo, né, e não como nós acreditamos, um ganho, ou seja, uma qualidade, um olhar que traz uma visão nova. E outro, uma opinião extrema oposta, de que a gente trazia um tema importante, atual, interdisciplinar para o debate, e fazendo outros tipos de observações mais pontuais. Então, é importante mostrar que mesmo dentro da academia, essas opiniões elas são divergentes, e a gente tem que sustentar e defender as nossas opiniões, as nossas produções científicas, a nossa produção de conhecimento. Então, nesse caso, o que a gente fez foi escrever uma defesa, sustentar o porquê que o que a gente estava dizendo era válido. Tinha estatuto de conhecimento científico. Bom, e para finalizar, então, que dicas eu posso dar para vocês? É uma pena que a gente não possa fazer um debate, mas, de qualquer forma, já é uma grande coisa esse contato que a professora Agnes pensou. Essa postura de estranhar o familiar, né? Ou seja, o que está acontecendo ali, o que eu tenho a dizer sobre aquela situação, o que ela pode trazer de construção de conhecimento, como eu posso me projetar nessa realidade, construindo algo que pode dizer a outras pessoas como eu, ou a uma comunidade mais ampliada, inclusive científica. Eu acho que isso é muito importante, a gente se colocar, né, nesse mundo, e a questão também do exercício da escrita constante, porque, e nesse sentido do exercício da escrita, eu acho que essa experiência que a gente teve de uma escrita conjunta com um colega que tem uma formação complementar e que tem uma história de vida complementar, ela foi muito rica. Eu acho que foi uma experiência incrível, que amplia, né, o nosso modo de ver o problema nas suas várias camadas, possibilita uma leitura mais integrada do objeto que a gente está lidando, porque a realidade ela é em camadas, ela é complexa. Então, essa leitura, quando a gente consegue encontrar um parceiro que nos permite, né, construir conjuntamente uma leitura mais ampla e integrada do problema, eu acho que é uma riqueza bastante grande. Então, eu acho que esse exercício de escrita conjunta é muito, muito bacana. Bom, é isso que eu queria contar para vocês, e qualquer coisa estamos sempre abertos para conversa, para debate. Um grande abraço. Boa aula para vocês.